Um amigo falou hoje para mim sobre Via Varejo. Achei interessante. Vamos lá, rapidinho. Fechou hoje a R$ 14,57 com um bom volume. A gente tem esse spread aqui de 3 centavos, que demonstra muitas vezes que você vai entrar na operação a 14,58, né? Você só vai sair a 14, pode sair a 14,55, perde 3 centavos. Mas não é muita coisa, então a gente não vai se preocupar muito, né? Variação interessante hoje de 70 centavos. Vamos mais abaixo, pegar em dados históricos. O que eu separei para a gente já, de antemão, a gente já tem que o último preço foi justamente 14,57. Mas temos aqui uma coisa interessante. Ó. O pregão de ontem fechou a R$ 14,32. A abertura do pregão de hoje, R$ 14,38. Então a gente já teve 6 centavos, um pequeno gap. Depois desse pequeno gap, nós tivemos uma variação máxima para R$ 15,03 e a variação mínima dessa ação foi R$ 14,34. A variação mínima, R$ 14,34. Bem próximo ao fechamento do dia anterior, a 2 centavos do fechamento do dia anterior. Isso foi muito bom e muito interessante. Por que isso foi muito bom e muito interessante? Porque demonstrou que o mercado está, vamos assim dizer, respeitando, talvez, ou tenha interesse, talvez, em fazer alguma coisa interessante com essa acumulação que ela fez aqui no dia 18. Ok? Porque no dia 18 tivemos 44 milhões de papéis e só 0,27 de baixa. Então demonstrou isso aqui, muito interessante, demonstrou que o mercado estava absorvendo nesse dia. Ou seja, os vendedores estavam vendendo forte mesmo, e os compradores estavam absorvendo, eles estavam comprando passivamente todas as ações que estavam sendo vendidas naquele dia. Agora a gente vai olhar o nosso gráfico. O nosso gráfico, a gente vai observar aqui no nosso gráfico o nosso dia 18, que é basicamente isso aqui, esse swing, mais ou menos do 14,96 ao 14,45, mais ou menos, mas a gente vai ver isso com mais detalhadamente e a gente vai começar a marcar nossos pontos para a gente ter uma segurança do que a gente vai fazer. Então eu vou marcar aqui o 14,95, coincidentemente é próximo desse topo, e vou começar a analisar aqui os swings que vão me interessar. Então, primeiramente eu tenho aqui 13 milhões de papéis, 8 milhões de papéis. Então começou a mostrar um desinteresse no fluxo vendedor. Olha aqui, 3 milhões e 98 papéis. Então nós temos um decréscimo. 13 milhões de papéis, 8 milhões de papéis, 3 milhões de papéis. Houve um decréscimo. O que a gente tem mais aqui de interessante? Olha que nós temos aqui, quem gosta de figura, nós temos um pequeno retângulo. E quando ele quebra o retângulo, ele faz um determinado movimento de alta. Esse movimento de alta é quando ele quebra esse retângulo. Vamos lá? O que esse retângulo é? Esse retângulo, ele para justamente aqui no nosso dia 20. No nosso dia 20, esse retângulo ele explode no nosso dia 20, no pregão de hoje. Ele explodiu no pregão de hoje. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer outras marcações no nosso retângulo. E aí nós já temos aqui o nosso retângulo e mostrando que o nosso retângulo explodiu, mostrou que o mercado está andando entre o R$ 14,95 e o R$ 14,42. Dois pontos interessantes que nós marcamos.
que a gente tem mais de interessante aqui que a gente pode aproveitar? 16 milhões de contrato, 16 milhões de ações, e aqui são 13 milhões de ações. Há um pequeno desinteresse, começa a haver um desinteresse, o que me leva a entender que existe uma possibilidade de o mercado subir e superar esse ponto de R$ 14,95. Isso me leva a entender isso. Só que tem um detalhe bem interessante aqui que eu gostaria de compartilhar com os senhores. É esse pontinho aqui, esse pequeno ponto vermelho que é do fechamento. O que será que ele significa? Vamos ver? Bom, aquele pequeno pontinho vermelho significa nada mais, nada menos que 2 milhões de papéis negociados no R$ 14,57 sem passar pelo book. É isso que significa. E isso me dá um entendimento de uma possibilidade de o mercado cair um pouco no início. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico footprint para a gente verificar algumas coisas interessantes que nós temos aqui no gráfico footprint. Bom, primeiramente eu gostaria de destacar que existe nesse nosso gráfico footprint aqui, isso aqui, uma acumulação nessa região. Essa região aparentemente demonstra uma determinada acumulação, onde os preços vêm acumulando, no sentido de buscar pontos mais acima. Esse é a primeira observação que nós temos a fazer. Se a gente abre o gráfico aqui, a gente vai ter algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, nós temos aqui que mostrar, logicamente, aqui na lateral esquerda, nós temos um delta aqui de 540 mil. Nesse 540 mil ações negociadas, absorvidas na compra passivamente às 16h45. Temos também 1,1 milhão de papéis absorvidos às 17h30, também passivamente. Então isso aí demonstra que os vendedores estão batendo e o mercado vem absorvendo bem. Olha bem, outra coisa muito interessante que a gente deve notar. Aqui, ó, nós temos aqui às 15h15, aos R$ 14,70, nós temos 1,6 milhão de papéis que foram negociados também. Os vendedores bateram forte e os compradores passivamente adquiriram todos esses papéis. Então isso dá uma visão de que realmente essa ação pode subir. Essa ação pode subir um pouco mais, principalmente se ela amanhã vier a passar dos R$ 14,70. Essa ação pode vir a subir. Ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Bom, a última coisa interessante que nós temos que fazer é dar uma olhada aqui dar uma olhada no profile. E o profile está indicando que o maior volume é justamente esses 2 milhões que foram passados no final do pregão aos R$ 14,57. Mas, como a gente já falou antes, esses 14,57 pode, mesmo que o mercado pode até abrir com um gapzinho de alta, mas aparentemente ele pode perder até esse ponto, descendo um pouco mais, buscando esses valores daqui, buscando a linha desses valores de 213,4, 293,4, que estaria mais ou menos na região dos R$ 14,55, nessa região do 14,53, 14,54, né? Nessa região.
Mas, assim, essa ação passando os R$ 14,70, ela tem uma grande possibilidade de ter resultados interessantes.